Irmãos, vamos agora abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, versículo de 1 a 4. Lucas 11, de 1 a 4. Continuando a nossa exposição do Pai Nosso nesta manhã, e ainda nos debruçando sobre a doutrina do perdão. Como a Bíblia do perdão de Deus, para ser mais específico. Como a Bíblia tem a nos ensinar acerca do perdão de Deus. Como eu particularmente tenho aprendido ao me debruçar sobre as Escrituras Sagradas e relembrar e aprender mais e mais sobre o perdão do Senhor. Vamos ler a oração do Pai Nosso toda, do verso 11 ao 4, como está registrado aqui em Lucas. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém. O tema da minha mensagem nesta manhã é características do perdão de Deus. Eu quero relembrar com vocês nesta manhã o que a Bíblia fala acerca de como é o perdão de Deus. Mais uma vez eu quero tocar no ponto da grande dificuldade que nós temos de entender o perdão de Deus e receber o perdão de Deus. Muitas vezes nós ficamos presos a culpas do passado e do presente, por não entendermos como o perdão de Deus funciona nas nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos nos colocar como pessoas perdoadas, porque questionamos como Deus pode me perdoar, sendo que eu fiz o que fiz, ou que faço o que faço. Nós temos uma tendência de acreditar que o perdão de Deus é algo conquistado pelos nossos méritos. A nossa tendência é pensar que para sermos perdoados por Deus, precisamos fazer alguma coisa. E nesse sentido, algumas pessoas acreditam que devem ler as Escrituras para serem perdoadas. Nesse sentido, algumas pessoas acreditam que devem orar para serem perdoadas. Outras creem que o perdão deve ser pago. E elas acreditam que através de uma oferta ou de uma quantidade em dinheiro ou de algum serviço prestado a Deus, elas eliminarão a sua culpa. Domingo passado foi comemorado 504 anos da Reforma Protestante, onde uma das teses levantadas na Reforma era contra o que a igreja estava fazendo, dizendo que o seu perdão tinha que ser comprado. No entanto, a primeira característica do perdão de Deus que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é que o perdão de Deus é gratuito. Se tem uma coisa, uma palavra que eu gosto, é a palavra gratuita. Quando tem algo de graça, eu estou dentro. E a palavra de Deus nos ensina que o perdão do Senhor é gratuito. O que significa isso?
Significa que nós não precisamos fazer nada para sermos perdoados. Não há nenhuma obra que nós precisamos fazer para ser perdoado. É a graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Eu não sei se foi no domingo passado ou no domingo anterior, eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes lá na igreja de Pinheiros. E ele usou uma ilustração interessante sobre o que é a graça. Ele disse que algumas décadas atrás, um professor de escola bíblica dominical, que dava aula no morro lá do Rio de Janeiro, e trabalhava com crianças muito complicadas, muito pobres financeiramente, crianças que por conta do contexto de vida que elas viviam eram até violentas, mas dentre estas crianças havia uma criança que era mais problemática. Aquele professor então, ele comprou algumas roupas, sapatos, aquilo que aquele menino precisava e começou a subir o morro para entregar aquilo para aquele menino. Mas aquele menino vendo o professor de longe com os pacotes de presentes, não sabendo o que era para ele, atacou aquele professor a pedradas, conseguiu derrubá-lo e levou os presentes do professor e correu para a sua casa. No outro dia, o professor sobe o morro de novo, leva os presentes para aquele menino, chega à casa daquele menino e o pai do menino o atende, e o professor diz a ele: eu vim trazer estas roupas e estes sapatos para o seu filho. E o pai daquele menino responde o seguinte: foi o meu filho que atacou o Senhor e roubou os presentes. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu ao pai daquele menino: eu sei que foi ele. E eu sei que ele não merece, mas ele precisa desses presentes. A graça de Deus é assim. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas nós precisamos do perdão de Deus. E Ele nos dá. Não é mérito nosso, não há nada que nós possamos fazer ou necessitamos fazer para Deus nos perdoar. Deus, muito mais do que esse professor, Ele nos dá, não porque merecemos, mas porque nós precisamos. Portanto, irmãos, quero lembrá-los que o perdão é obra tão somente da graça de Deus. Não tentem ser perdoados através dos seus méritos. Vocês não conseguirão. O perdão é obra da graça de Deus. E a Bíblia nos mostra alguns personagens, como Zaqueu, foi perdoado pela graça. A mulher samaritana, ali em João 4, que era uma mulher adúltera, foi perdoada pela graça. O apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja de Cristo, foi perdoado pela graça de Deus. A Bíblia fala do carcereiro em Filipos, que foi perdoado pela graça de Deus. A única exigência que nós temos para o perdão é o arrependimento. Retomando aqui a minha ideia, a primeira característica do perdão é a graça de Deus. A segunda característica é que, antes de eu partir para a segunda característica, eu quero
ler com vocês Romanos 5:10. A palavra de Deus em Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a obra do perdão é uma obra da graça, mediante aquilo que Cristo fez por nós. A obra da graça é plena, o perdão de Deus é pleno, o perdão de Deus é total. A Bíblia nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais das nossas ofensas. E eu disse isso no domingo passado, torno a repetir isso nesta manhã, porque o que significa dizer que Deus não lembra das nossas ofensas, não é que Deus tenha uma amnésia, mas significa que Deus, Ele não vai ficar nos cobrando acerca de um pecado que nós cometemos. Ele não nos considera mais culpados. A palavra de Deus em Jeremias 31:34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não podemos jamais nos esquecer que uma vez recebido o perdão de Deus, a nossa dívida está paga. Ainda que as pessoas não nos perdoem, nós devemos aprender a fazer esse exercício, porque nós também temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Mas nós devemos aprender a perdoar a nós mesmos diante das nossas faltas, sabendo que Deus nos diz: não me lembro do seu pecado confessado. É como se Deus nos dissesse: Jesus Cristo já resolveu o seu problema. Creia nisso. Não viva preso pela culpa. Mas Senhor, o que eu fiz não merece perdão. É verdade. Mas você precisa do meu perdão e eu te dou. É assim que Deus trabalha conosco. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. O perdão de Deus é pleno, é total. Lembro a nós nesta manhã mais uma vez: Deus perdoou os nossos pecados todos. Os pecados do passado, do presente e os pecados que nós ainda iremos praticar, já foram perdoados por Cristo na cruz. Estou certo ou estou errado? Eu estou certíssimo, porque a Bíblia é quem diz isso. A Bíblia diz: perdoados todos os nossos delitos. Louvado seja Deus por isso. Portanto, meus irmãos, não há pecado grande demais que não possa ser perdoado. E também não há pecado pequeno demais que não deva ser confessado. Todos os nossos delitos devem ser confessados diante de Deus, por mais que os consideremos grandes ou pequenos. Não há pecado que não possa ser perdoado, e não há pecado que não precise de confissão. De que pecado você precisa ser perdoado nesta manhã? Qual o pecado que nós precisamos confessar diante de Deus nesta manhã? Qualquer que seja o seu pecado, eu quero lembrá-lo que todo pecado pode ser perdoado, é perdoado por Deus.
e que todo pecado deve ser confessado a Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em 1 João, o apóstolo João escreveu: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, uma coisa ou outra, ou eu e você, todos nós somos pecadores, ou nós somos... Eu estou achando que nós somos as duas, viu, Euquias? O negócio é tão feio para o nosso lado, que nós somos pecadores ao extremos. Mas não há pecado, viu, Elisete, que não possa ser perdoado. E não há pecado, Ana, que não deva ser confessado. Somos pecadores e devemos estar conscientes disso. É por isso, meus irmãos, que o perdão de Deus ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio. Porque eu e você queremos perdoar as pessoas mediante o mérito delas. Aquela pessoa não merece ser perdoada pelo que ela fez comigo. Aquela pessoa não merece ter o perdão. Mas Deus não é assim. Deus, ele diz: você não merece, mas você precisa, então eu te perdoo. Miqueias capítulo 7, a partir do verso 18, a palavra de Deus diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43:25, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 1 João 1:9 nos dá esta certeza que nós devemos confiar pela fé. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa os seus pecados pode ter a certeza, portanto, do quê? Do perdão. Por quê? Porque Deus é fiel e justo, e Ele prometeu na sua palavra. Então, a primeira característica que eu compartilhei com vocês nesta manhã é que o perdão de Deus é gratuito. A segunda característica é que o perdão de Deus é total, Ele é pleno, Ele é completo. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Mas a terceira característica que eu quero compartilhar com vocês é que o perdão de Deus não nos livra das consequências do nosso pecado. Deus permitirá e permite que soframos as consequências do nosso pecado. Eu me lembro... Agora me fugiu o nome do professor que eu tive no seminário, um professor de português, que uma vez eu cheguei para ele e disse: professor, eu não consegui fazer o trabalho que o senhor pediu, porque... E aí a gente dá aquelas desculpas, né? Tá. Ele ouviu e disse: tá certo, Tiago. Você está certo, mas você vai preso a si mesmo. Ou seja, a consequência vai vir, sua nota vai ser 0. O nosso arrependimento não nos livrará das consequências do pecado. Elas virão. Elas virão. E é interessante que as consequências do nosso pecado, elas são muitas vezes usadas por Deus para amadurecer a nossa fé.
Deus permite as consequências e Ele mesmo nos fortalece para lidarmos com as consequências do pecado. Então, o pecado virá. O pecado será praticado por nós. O pecado será perdoado por Deus. Mas o pecado terá as suas consequências. Não podemos nos esquecer disso. Por exemplo, nós estamos até lendo aqui na nossa liturgia do culto da noite o pecado de Davi com Batseba. Davi peca, adultera com Batseba. Davi, ele manda matar Urias. Davi esconde o seu pecado. E Deus deixa claro para Davi: Davi, primeiro, o seu filho não vai sobreviver por conta do seu pecado. Segundo, antes disso Deus diz: você está perdoado, mas a espada jamais deixará a tua casa. O que você fez com Urias, você viverá. Você deitou com a mulher de outro, outros deitarão com as tuas mulheres. Consequência do pecado. O pecado tem consequências. Por isso que o pecado não faz bem às nossas vidas. Porque o pecado nunca paga aquilo que ele promete. Ele nunca dá aquilo que ele oferece. O pecado promete prazer, mas produz desgosto. O pecado promete vida, mas produz morte. O pecado promete alegria, mas produz tristeza. O pecado tem as suas consequências. Então, o perdão de Deus é grande, é maravilhoso. Mas o pecado nos traz muitos malefícios. É por isso que uma vida de pecados não vale a pena. Nós devemos lutar contra o nosso pecado não para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça. Mas nós devemos entender que o pecado é algo terrível nas nossas vidas. No entanto, Deus nos perdoará sempre que o procurarmos pedindo perdão. Não podemos nos esquecer disso. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa, irmãos, quais têm sido os nossos pecados e quais consequências nós temos sofrido destes pecados. O que importa é que nesta manhã nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e o buscarmos. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Entendam que isso aqui, Deus não está falando da conversão que produz a salvação. Deus está se dirigindo ao seu povo. Ou seja, nós como povo de Deus, como filhos de Deus, muitas vezes estamos no caminho errado. Essa semana eu fui fazer compra sozinho. Comprar alguma coisa que a Janaína pediu. E ela falou: vai no mercado mais barato, porque aqui está muito caro. E eu fui, peguei aquela Raposo Tavares ali, um trânsito terrível. Quando chega na entrada do mercado mais barato, o que acontece? Passei direto. Quando você erra o caminho, você tem que o quê? Converter, voltar ao caminho certo. Então tive que ir lá no próximo retorno, voltar. Às vezes nós, como povo de Deus, nós estamos no caminho errado. E esta manhã, Deus nos chama à conversão, ao abandono da nossa vida pecaminosa, ao arrependimento dos nossos pecados. O
perdão de Deus é para sempre. Como nós já vimos aqui, Jeremias 31, 34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei. Irmãos, o perdão de Deus não pode ser revertido. Ele não pode ser mudado. Deus não te perdoa hoje e lembra do seu pecado novamente no futuro. Não, é para sempre. Algumas pessoas fazem a seguinte pergunta sobre o perdão de Deus: se Deus nos perdoa, por que precisamos pedir perdão? Se Deus já nos perdoou todos os nossos pecados, por que Jesus nos ensinou a orar: perdoa os nossos pecados? E é interessante que a oração nunca é para mudar o coração de Deus. Irmãos, a nossa oração não é para apresentar algo para Deus. Olha, Senhor, eu estou com um pecado aqui e eu preciso confessar isso ao Senhor. Deus já conhece todos os seus pecados. A Bíblia diz que Deus já conhece os nossos pecados antes mesmo de nós cometê-los. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que escreveu todos os dias da nossa vida. Então, você nasceu onde nasceu. Na hora que você nasceu, os pais que você tem, não é por acaso. E eu vou dizer uma coisa: você vai, quando você esticar os pés lá, juntar os pés, bater as botas, você não vai morrer antes da hora, e nem depois. Eu estava assistindo uma série ontem, a moça da série dizia assim, eu estou tentando viver até os 99 anos. Pode tentar, você pode cuidar da sua saúde, você pode malhar, você pode fazer o que quiser, deve fazer, tudo isso, alimentação. Mas, meu irmão, se Deus escreveu, e Ele escreveu o primeiro e último dia das nossas vidas, Ele sabe todas as coisas. Até mesmo o pecado que você vai praticar no futuro. Deus não é pego de surpresa. Nós não oramos para apresentar algo a Deus. Nós não oramos para mudar o pensamento de Deus. Mas a oração pedindo perdão é para criar em nós primeiro a consciência de que nós somos pecadores. Quando nós oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Isso é a oração de alguém que está consciente de que é pecador. Nós oramos, perdoa os nossos pecados, para criar também a consciência do perdão de Deus. Toda vez que nós oramos, é interessante nós vermos as orações de confissão na Bíblia. Davi, no Salmo 51, ele diz, vamos abrir lá, para eu não falar bobagem. Salmo 51. Salmo 51, Davi vai pedir perdão a Deus pelo pecado que praticou contra Batseba. Interessante, irmãos, uma curiosidade aqui. Esse título aqui, confissão e arrependimento, isso não é bíblico, tá? Isso aqui os homens colocaram aqui na Bíblia para tentar nos ajudar e dividir o texto bíblico. Já essa parte de baixo é bíblica. Essa parte aqui, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Eu particularmente não leio o título aqui, mas eu gosto sempre de ler o que está logo abaixo do título, como está na nossa Bíblia. Mas vejam que aqui, biblicamente falando, este salmo foi escrito por Davi, depois que Natã veio ter com Davi, e depois que Davi pecou contra Batseba. Por que devemos orar? Para termos a consciência de que somos pecadores. Por que devemos orar? Pedindo perdão a Deus para termos consciência do perdão de Deus. Percebam que Davi, ele ora da seguinte forma: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Observem,
Davi tem consciência de que Deus é o único que pode ter compaixão dele. Davi tem consciência de que Deus é o único que é benigno. Davi tem consciência de que Deus é misericordioso. Então percebam, quando nós oramos, perdoa os nossos pecados. Nós oramos para ficarmos conscientes de que Deus é misericordioso. Nós somos lembrados de que Deus é benigno. Nós somos lembrados de que Deus se compadece de nós. Mas ainda, só aqui nesse versículo, Davi também tem consciência das suas transgressões. Quando nós oramos, perdoa os nossos pecados, nós estamos nos chegando a Deus conscientemente de que nós somos pecadores. Davi continua e diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Veja, a consciência do pecado de Davi no versículo 2. Versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Consciência de Davi que ele era pecador. Versículo 4, pequei contra ti somente. A consciência de Davi que todo pecado é um pecado contra Deus. E fiz mal, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A consciência de Davi no versículo 5 de que ele nasceu em pecado. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. A grande falta de conhecimento bíblico são aquelas pessoas que acham que crianças não são pecadoras. A Bíblia diz que no ventre a criança já é o quê? Pecadora. Por isso nós precisamos pregar o evangelho para as crianças, a começar na nossa casa. Então, irmãos, por que orar se Deus já nos perdoou? Devemos orar para termos consciência do nosso pecado. Devemos orar para termos consciência do perdão de Deus. Eu concluo nesta manhã o meu sermão, lembrando a todos nós que a palavra de Deus nos lembrou nesta noite. Nesta noite não, nesta manhã. Eu estou ficando tanto aqui nessa igreja que eu já perdi o rumo de que é dia e que é noite. O perdão é obra da graça de Deus. Não há nada que você possa fazer para ser perdoado, para merecer o perdão. Toda vez que você pensar, eu não mereço, lembre-se dessa ilustração. Você não merece, mas você precisa. E é isso que Deus faz, certo? Ele nos dá o seu perdão. Lembre-se que o perdão não é concedido mediante as suas obras, mas mediante a obra de Cristo Jesus. Todos os nossos pecados já foram perdoados. Não se esqueça. Todo pecado trará as suas consequências. E as consequências do pecado são amargas. Eu e você sabemos disso melhor do que ninguém na prática. Ninguém precisa nos explicar disso. Nós sabemos o quão amargas as consequências do pecado são. No entanto, maior do que as consequências do pecado é a disposição de Deus em nos perdoar. Deus é o pai da parábola do filho pródigo. Sabe, irmãos, nós ainda precisamos aprender muito sobre Deus. Pessoas como o filho pródigo não seriam recebidas novamente aqui na nossa igreja. Estou certo ou estou errado? Muitas pessoas não são mais recebidas por nós. Nós somos talvez bem parecidos com o irmão do filho pródigo. No entanto, nosso Deus não é assim.
Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. E nos dá uma nova vida. Ele diz, o pai da parábola diz ao seu filho, esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Então, aquele filho, ele sofreu as consequências do seu pecado no mais extremo talvez. Qualquer que seja a consequência do seu pecado, se a sua igreja é como o irmão do filho pródigo, se a sua família é como o irmão do filho pródigo, lembre-se que o seu pai não é nem como a sua igreja, nem como o irmão do filho pródigo. O nosso pai é aquele que está sempre de braços abertos para nos perdoar, independente das consequências do nosso pecado.